Olá, vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre as diretas já de 1985, a campanha para acabar com a ditadura. Bom, as diretas já pediam, no finalzinho da ditadura militar, pela participação do povo nas urnas, mas infelizmente não foi possível. Então, as eleições, disputaram as eleições de 1984 para presidente da República do Brasil, Tancredo Neves e seu vice José Sarney, do PMDB, contra Paulo Maluf, do PDS. Em 15 de janeiro de 1985, a chapa da Aliança Democrática, formada pela união do PMDB e de seus dissidentes do PDS, vence com folga as eleições e Tancredo Neves foi eleito presidente, o primeiro presidente civil após a ditadura militar. Bom, infelizmente, às vésperas de tomar posse como presidente, Tancredo Neves adoece e vem a falecer no dia 21 de abril de 1985. Portanto, José Sarney, seu vice, um dos civis mais identificados com o regime militar, tornou-se o novo presidente do Brasil. Passava agora a ser uma redemocratização do Brasil, ou seja, a República Nova do Brasil. Então, o governo Sarney foi de 85 até 1990. 21 de 4 de 85, o nome de Tancredo Neves, o país fica perplexo com sua morte e Sarney vai assumir a presidência da República, pois era o vice de Tancredo. Sarney toma medidas para redemocratizar o país, tais como fim da censura, garantia da liberdade de expressão, legalização de todos os partidos. Aquele que tinha continuado lá na época da ditadura militar, que era bipartidarismo, no governo de Sarney, a legalização de todos os partidos políticos, o pluripartidarismo. O lema do seu governo, do presidente José Sarney, era tudo pelo social. Uma das suas metas era combater a inflação, que estava muito alta, e ele vai implantar o plano cruzado e vai surgir os fiscais de Sarney. Como que era isso? Então, há uma mudança do cruzeiro, que era a moeda da época, para a moeda cruzado. Com esse cruzado, ele vai estabelecer o congelamento de preços das mercadorias nos comércios. Portanto, a população vai sair nos mercados, vai para os mercados como fiscais de Sarney, e fiscalizando se o produto tinha sido alterado, se tivesse tido aumento. Se tivesse tido alteração nos preços, esse fiscal ou qualquer pessoa ela poderia ligar para a polícia e o estabelecimento ele ia ser atuado, poderia ser fechado e levar multa. Então, esse era o congelamento de preços. As indústrias vão ficar inconformadas com esse estabelecimento dessa regra. Reajuste de salário sempre e quando a inflação atingisse 20%. Então, havia sim um reajuste de salário mínimo, sempre quando houvesse uma inflação que atingisse a média de 20%. E quais foram as consequências do plano cruzado? Bom, sucesso apenas nos primeiros meses, devido à ação dos fiscais do Sarney, que eram as pessoas iam lá e fiscalizavam, Mas as indústrias, vão começar a fazer o quê? As fabricantes não vão mais disponibilizar as mercadorias nas prateleiras. Então, isso vai afetar o consumo. Então, a explosão do consumo e consequente desaparecimento de mercadorias, por causa desse plano cruzado, com congelamento de preços, vai causar uma grande crise. Ou seja, pouco investimento na poupança, os juros eram apenas 0,5% ao mês, então há um desequilíbrio entre a oferta e a procura, a alta dos preços e volta de novo a inflação a aumentar. O governo de José Sarney foi marcado por uma série de medidas que visavam a redemocratização do Brasil, tais como assegurou a liberdade de expressão, pôs fim à censura, legalizou todos os partidos políticos. Foi durante o governo de Sarney que o Congresso elaborou a última Constituição do Brasil, que é a Constituição de 1988, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E no plano econômico, ele lançou o Plano Cruzado, que consistia na implantação de uma moeda, ou cruzado. Depois veio o segundo plano, do congelamento de preços e salários, o Cruzado 2, e com a diminuição das taxas de juros. Com o fracasso do Plano Cruzado, que veio o Plano Cruzado 2, veio também o Plano Verão, e também veio o Plano Bresce.
Então, o plano novamente não obteve sucesso e a taxa de inflação ficou mais alta ainda. A Constituição de 1988. Bom, para consolidar a redemocratização, era preciso fazer uns direitos, né, da Constituição cidadã. Por isso que é conhecida como Constituição cidadã, né? O direito do povo, né? Eleições diretas para presidente, governadores e prefeitos, né? O voto universal, secreto, obrigatório para maiores de 18 anos, facultativo para menores de 16, 17 e maiores de 70 anos, independência entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e garantia dos direitos individuais contra a tortura, prisão ilegal, a favor da liberdade de expressão, os habeas corpus. Então, direitos trabalhistas também foram implantados, como fundo de garantia, jornada máxima de 44 horas, horas extras, direito à greve, licença maternidade de 120 dias e muitas outras coisas. Racismo também foi implantado como crime inafiançável, o reconhecimento do direito indígena sobre as terras que tradicionalmente eles ocupavam. Então, essas são as principais leis, né, da Constituição de 1988 que vigora até os dias de hoje. Depois, nós vamos ter, né, outras eleições, que é a batalha final para mudar o Brasil, né? Seria aí a nossa esperança. Lula versus Collor de Mello, né? O Lula tinha um papel de governo para melhorar a vida dos pobres, né? O Collor falava que ia combater o privilégio das máquinas do governo, né? Então, começou ali uma guerra, né? Praticamente pela luta para quem ia ganhar as eleições. As eleições de 1989. Há uma polarização ideológica entre Lula, que era do PT, e Collor, do PRN, né? Os dois batalhando ali a liderança. A mídia, principalmente a Rede Globo, vai favorecer somente o Collor, ela só colocava favorecimentos, propagandas do Collor e não do Lula. Então, isso fez com que o povo, né, olhasse mais só para o lado do Collor e não via o que o Lula tinha para propor. Lógico, o que aconteceu? Vitória de Collor com 42,7% a 37,9% de Lula. O governo de Collor, ele foi de 90 a 92. Vocês percebem que foram só 2 anos, né? Então vamos saber por quê. Collor assumiu o governo com duas grandes intenções. Ele dizia que queria acabar a inflação e com os marajás, que eram os funcionários que recebiam altos salários e não trabalhavam. Os famosos funcionários públicos fantasmas. Bom, era um fenômeno, né? Então ele praticamente lançava nas revistas muitas propagandas, o caçador de marajás, Collor de Mello, o caçador de marajás. Quais foram os planos dele de medidas para a econômica? Em 1990, ele substituiu o cruzado pelo cruzeiro. Novamente muda-se a moeda. Congelamento de preços, salários, extinção de órgãos e empresas públicas e demissão de milhares de funcionários públicos para conter o déficit público. Resultado, também não conseguiu conter a inflação, que estava a 1.198,5% ao ano. O plano de Collor confiscou as contas bancárias acima de 50 mil reais cruzados novos. Ele fez uma abertura das importações, entrada maciça de produtos estrangeiros, porém não obteve sucesso nenhum dos dois, né? Não conseguiu equilibrar a economia nem a inflação. Houve falências, né? Desemprego e concorrência de importado. Em maio de 1991, denúncias de corrupção, esquema do PC Farias, que era o tesoureiro dele, Paulo César Farias. Em agosto de 92, o movimento dos caras pintados, abertura de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que vai investigar, né, o que estava ocorrendo realmente, se havia corrupção. E em dezembro de 92, o impeachment. Collor perdeu seus direitos políticos por 8 anos. Mas vamos sobre as denúncias de corrupção. Essas denúncias de corrupção foram apresentadas pelo irmão dele, Pedro Collor, que denunciando a existência de esquema do PC Farias, que era o Paulo César Farias, o tesoureiro de Collor da época, que envolviam extorsão, suborno, fraude eleitoral, proteção de empresários, sonegação e evasão ilegal de divisas.
Pedro Collor conta tudo, né? Como dizia nas capas das revistas. Como consequência, como é que surgiu esses caras pintados? Né? No dia 14 de agosto, o presidente Collor fez um pronunciamento em rede nacional de televisão pedindo apoio à nação. O presidente convocou a população a vestir as cores nacionais verde e amarelo e sair pelas ruas em resposta aos que os acusavam. Ele ainda foi cara de pau. E no dia 16 de agosto, milhares de jovens tomaram as ruas das capitais vestindo roupas negras e com o rosto pintado de verde e amarelo. Ao inverso, não apoiaram o presidente. Logo, a imprensa noticiou o movimento dos caras pintadas. Esses jovens, né, puxavam, né, nas suas passeatas, ai, 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 se empurrar o colo cai, né, então já estava se promovendo aí a retirada de colo, fora colo, que eles falavam. Aí tem a imagem, né, dos caras pintadas lutando para a retirada e tem a capa da Veja, aonde fala da revolução que derrubou o Collor, né? Então caiu. Sai Collor e entra vice dele, que era o Itamar Franco, o homem do tupete. Com o impeachment de Collor, assume o vice Itamar Franco, o mineiro. Bom, o governo de Itamar Franco ele vai dar continuidade, né? Estava passando por crise política e econômica. Então ele vai tentar afastar aí a ameaça da esquerda, que era o Lula, né? E combater a inflação. Ele vai ter o seu ministro da Fazenda, que é o Fernando Henrique Cardoso, o FHC, e começa a discutir o Plano Real com os setores da sociedade. Então, em 94, é implantada a mais nova moeda, que até hoje atual, é o Plano Real, a moeda real. Combater a inflação, juros altos e menos consumo. Então, o real nasce uma moeda forte, tem apoio da elite e do povo e a esquerda é afastada do poder. O plano real, ele equivalia a 2.750 cruzeiro, que era igual a R$1. Com essa implantação do real, vai haver a contenção de gastos públicos, privatização de estatais, como a CSN, a Cosipa, que virou Uzi Minas, né? E outras empresas, que ajudou a despedir-se de muitas dívidas, né, das empresas estatais. E equiparação do real ao dólar. O real ficou parecendo o dólar, né, a moeda, né? E uma forte elevação dos juros para atrair investimentos. O Plano Real foi um sucesso e mudou os rumos da economia brasileira. E, claro, ajudou na campanha do FHC baseada no Plano Real, porque ele se elegeu próximo presidente da República. E com a implantação desse novo plano real, ele conseguiu vários apoiadores. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula, na segunda parte da redemocratização. Ok? Espero que tenha entendido.